Bem, gente, neste exemplo nós vamos introduzir o conceito e a definição matemática de velocidade instantânea de uma partícula. Então considere que a posição s de uma partícula, de uma determinada partícula, varia com o tempo segundo esta função aqui, s de t igual a 2t ao cubo, com s em metros e t em segundos. Tá? Então, para cada valor de t colocado aqui, em segundos, a gente obtém a posição da partícula em metros. Por exemplo, para t igual a 2 segundos, temos 2 ao cubo, 8, vezes 2, 16 metros. A partícula está na posição S, 16 metros. Tá? Este tipo de movimento nem é um movimento uniforme, nem é um movimento uniformemente variado. Tá? Vocês deverão reconhecer isso pela presença desse expoente 3 aqui, que você não encontra nem no movimento uniforme, onde esse expoente aqui é 1, e nem no movimento uniformemente variado, onde esse expoente aqui é 2. Tá? Então, trata-se de um movimento que não dá para estudar sem o uso do cálculo. Tá? Além do que a gente consegue geralmente abordar no ensino médio. E como eu disse, o objetivo aqui deste exemplo é a gente introduzir a definição de velocidade instantânea e calcular a velocidade instantânea desta partícula para um instante t qualquer. Tá? Vamos começar obtendo uma expressão para a velocidade média desta partícula entre dois instantes t1 e t2, tá? Com t2 maior que t1. Então, vocês lembram da definição de velocidade média entre dois instantes t1 e t2, como o deslocamento sofrido pela partícula entre t1 e t2 sobre o intervalo de tempo ΔT. Esse intervalo de tempo ΔT é t2 menos t1. Tá? O deslocamento ΔS é o S no instante t2, S de t2, menos o S no instante t1. S de T1, tá? Bem, esta aqui é a definição de velocidade média da partícula, né, cuja posição S varia com o tempo segundo uma função S de t, entre dois instantes T1 e T2, com T2 maior que T1. Para esta função específica, nós temos, se S de t é 2t ao cubo, S de T2 é 2t2 ao cubo, menos, se S de t é 2t ao cubo, S de t1 é 2t1 ao cubo, dividido aqui por t2 menos t1. Poderíamos simplificar um pouco essa expressão, mas vamos parar aqui, tá? Então está aqui a expressão para a velocidade média dessa partícula entre dois instantes t1 e t2 quaisquer, com t2 maior que t1. Por exemplo, se fizermos t1 igual a 0, para simplificar, e t2 igual a 1 segundo, então vamos ficar com 0 aqui, aqui vai ficar 2, dividido por 1 dá 2 metros por segundo. Então a velocidade média dessa partícula entre os instantes 0 e 1 segundo é de 2 metros por segundo. Velocidade média dá apenas uma média mesmo, tá? É como dizer, por exemplo, que um automóvel percorreu 120 km em 2 horas. Isso dá uma velocidade média de 60 km por hora. Mas não dá para concluir daí que na primeira hora ele percorreu 60 km e na segunda hora percorreu mais 60. Ele pode ter, por exemplo, na primeira hora percorrido 100 km, na segunda percorrido apenas 20, mas se ele percorreu 120 km em 2 horas, a média é de 60 km por hora. Então a média nos diz alguma coisa, mas não nos diz tanto. Tá? Bem, agora nós vamos tentar responder a seguinte pergunta. Qual é a velocidade instantânea desta partícula aqui, ou deste corpo, ou deste móvel, como queira, num determinado instante t1? T1 representando um instante específico. Veja, essa é uma questão delicada, porque nós não temos ainda uma expressão para
a velocidade instantânea. Tá? Então nós vamos aqui tentar construir, tentar obter esta expressão. Mas antes, vamos fazer uma breve discussão sobre o que é a velocidade instantânea. Uma forma interessante de fazer isso é pensar num velocímetro de um carro. Se o velocímetro indica um determinado instante essa velocidade de 80 km por hora, o que é que isso significa? Significa que se o carro se mantiver com aquela rapidez, em uma hora ele terá percorrido 80 km. Claro que é muito improvável que o motorista consiga manter esta mesma rapidez por uma hora inteira, mas isso não importa. O que importa é que a informação que nos é dada quando olhamos para o velocímetro e vemos essa leitura aqui é que se o carro se mantiver com aquela rapidez, em uma hora ele terá percorrido 80 km. Então é bastante simples entender o que significa, né, a velocidade instantânea. O que não é tão simples é transformar isso numa expressão matemática. Mas também não é tão difícil. Veja, se tomarmos para o cálculo dessa razão, ΔS por ΔT, um intervalo de tempo muito pequeno, podemos imaginar que a leitura do velocímetro não irá mudar. Então, por exemplo, para um carro comum, se fizermos esse ΔT igual a 1 segundo, podemos dizer, né, com boa aproximação, que dentro desse intervalo de tempo de 1 segundo, a leitura do velocímetro praticamente não mudou, certo? Então, se conseguirmos, de alguma maneira, medir ou calcular o deslocamento sofrido pelo carro nesse intervalo de tempo de 1 segundo e dividindo esse deslocamento por esse intervalo de tempo de 1 segundo, teremos a velocidade instantânea do carro, com ótima aproximação, certo? Porque estamos supondo que neste intervalo de tempo de 1 segundo, a rapidez do carro não aumenta nem diminui, essencialmente. Mas imagine que passemos por um carro de Fórmula 1. E a gente sabe que um carro de Fórmula 1 ele consegue aumentar e também diminuir sua velocidade muito rapidamente. Então, 1 segundo é um tempo em que a leitura do velocímetro pode variar bastante. E se dividirmos o deslocamento sofrido por um carro de Fórmula 1, quando ele está acelerando muito, né? Ou freando bruscamente, se dividirmos esse deslocamento sofrido em um intervalo de tempo de 1 segundo, o que teremos será não mais que uma velocidade média, já que a leitura do velocímetro terá variado bastante nesse intervalo de tempo de 1 segundo. Tá? Mas não tem problema. Se 1 segundo é muito tempo para um carro de Fórmula 1, quando ele está aumentando bruscamente sua velocidade ou reduzindo bruscamente, a gente toma um intervalo de tempo menor. Aí você pode me perguntar, mas como menor? 0,1 segundo? 0,01 segundo? Veja, não teríamos como chegar a um consenso, certo? Então, a solução para isso é tomarmos para a velocidade instantânea, num certo instante específico t1, a seguinte expressão: o limite, ou definirmos a velocidade instantânea, num certo instante t1, como o limite desta razão ΔS sobre ΔT, quando esse intervalo de tempo ΔT tende a zero. Não podemos fazer, é claro, ΔT igual a zero, porque no intervalo de tempo nulo, o deslocamento sofrido é nulo. E aí ficaríamos com zero sobre zero, que, como sabemos, não tem significado algum. Mas a ideia não é fazermos ΔT igual a zero, e sim ΔT tender a zero. Então, tomando o limite de ΔS sobre ΔT quando ΔT tende a zero, em princípio, conseguimos obter uma expressão para a velocidade instantânea. Só que o T1 não está aparecendo aqui nessa expressão, né? Então nós precisamos desenvolver isso aqui um pouco mais. Vamos reescrever aqui como limite quando ΔT tende a zero. Esse ΔS é o S de T2 menos S de T1. Só que aqui olha o que eu vou fazer. Em vez de eu reescrever ΔT como T2 menos T1, eu vou mantê-lo, afinal de contas nós estamos fazendo ΔT tender a zero, e a mudança vai aparecer aqui, ó.
nós vamos, na verdade, reescrever o T2 como T1 mais ΔT, concordam? Porque, afinal de contas, se ΔT é T2 menos T1, então T2 é T1 mais ΔT. Pois bem, então fazendo isso, nós temos que a velocidade instantânea no instante T1 é o limite quando ΔT tende a zero de S de T1 mais ΔT menos S de T1 sobre ΔT. E agora sim, nós temos uma expressão completa, certo? Eu vou optar aqui por passar logo para o item C e depois a gente volta para esse exemplo específico, para essa função específica. No item C, nós queremos obter a expressão para a velocidade instantânea da partícula num instante t qualquer. Veja, embora T1 represente aqui um instante específico, mas nós não, até este ponto, não atribuímos nenhum valor numérico a ele. Então, para obtermos, embora T1 represente um instante específico, né, mas como ele não está aqui substituído por valor numérico nenhum, para obtermos a expressão para a velocidade instantânea num instante t, é só usarmos essa mesma expressão trocando T1 por t. Então, é o limite quando ΔT tende a zero de S de t mais ΔT menos S de t sobre ΔT. Pois bem, gente, aqui está a expressão que define... Opa, só que eu cometi um pequeno erro aqui. Deixa só um momento. Eu acabei escrevendo T1 aqui em vez de T, tá? Então, pronto, tá? Então, temos aqui, ó, a expressão que define, né, matematicamente a velocidade instantânea de uma partícula num instante t a partir da função s de t, ou seja, da sua função horária da posição. Tá? O que é que nós queremos dizer com isso? Que se você conhece a posição da partícula em função do tempo, em princípio, substituindo aqui a expressão que define essa função, tanto aqui quanto aqui, e calculando esse limite, você obtém uma expressão para a velocidade instantânea da partícula em um instante t qualquer, ou dentro do domínio dessa função s de t. Tá? Isto deve ser estudado com muita atenção, gente. Este é um limite muito importante, tá? E no final do seu estudo você deve ser capaz de expressá-lo diretamente, tá? Sem precisar fazer todos esses passos. Então, se você pergunta, olha, qual é a expressão para a velocidade instantânea, tá? Se a pessoa sabe a resposta, se ela conhece bem o assunto, ela deve ser capaz de escrever isso aqui diretamente. V de t é limite quando ΔT tende a zero, de S de t mais ΔT menos S de t sobre ΔT. Por quê? Porque ela vai enxergar aqui facilmente que este numerador é um ΔS, uma espécie de S2 menos S1, só que o instante T1 é T e o instante T2 é T mais ΔT. Tá? Então, aqui você tem nessa razão um ΔS por um ΔT e você está tomando o limite dessa razão, que por si só seria apenas uma velocidade média. Você está tomando o limite dessa razão quando o ΔT tende a zero. E aí sim você tem uma velocidade instantânea. Tá? E para concluir, nós vamos aplicar
esta definição de velocidade instantânea que nós construímos, certo? Quando eu digo nós construímos, dentro daquele espírito de redescobrir as coisas, claro, né? Nós vamos aplicar essa definição aqui a esta partícula específica. Então vamos lá, vamos calcular a velocidade instantânea para esta partícula. Então nós temos, né? Ó, v de t, velocidade instantânea da partícula no instante t, é o limite, quando ΔT tende a zero, de S de t mais ΔT menos S de t sobre ΔT, sendo que a nossa partícula tem função S de t igual a 2t ao cubo, né? No Sistema Internacional de Unidades. T em segundos, S em metros. Então, continuando aqui, ó, nós temos limite, quando ΔT tende a zero, de quê? Ora, se S de t é 2t ao cubo, então S de t mais ΔT é 2t mais ΔT ao cubo. Compreendam bem isso, tá certo? Menos S de t, que é 2t ao cubo, sobre ΔT. É claro que não podemos aqui simplesmente fazer ΔT igual a zero, porque ficaríamos com zero no denominador e também no numerador, porque ó, fazendo ΔT igual a zero, ficamos com 2t ao cubo menos 2t ao cubo, que é zero. Então nós temos que continuar manipulando essa expressão aqui para ver se a gente consegue obter esse limite. Então ficamos com limite, quando ΔT tende a zero. Vamos elevar esta soma aqui ao cubo. E aí nós vamos usar esta identidade aqui, ó. A mais B ao cubo é igual a ao cubo mais 3A2B mais 3AB2 mais B ao cubo. Tá? Uma identidade que você pode demonstrar muito facilmente. T mais ΔT ao cubo, então é T ao cubo mais 3T ao quadrado ΔT mais 3T ΔT ao quadrado mais ΔT ao cubo, tá? E aqui completando, menos 2t ao cubo, tudo isso sobre ΔT. Olha que interessante. Quando nós fizermos essa multiplicação, 2t ao cubo, e aí vamos obter, né? 2t ao cubo, menos 2t ao cubo, zero. Então podemos cancelar aqui, tá? Entendam que eu não estou cancelando t ao cubo com menos 2t ao cubo. Eu estou tirando esse termo aqui, porque eu sei que quando a gente multiplicá-lo por 2, ele vai poder ser cancelado com esse, tá? Bem, para ganharmos também um pouco de tempo, observe que, com esse cancelamento, todo termo que sobra tem um ΔT. ΔT, ΔT ao quadrado, ΔT ao cubo. Esse termo aqui não tinha ΔT, nem esse. Mas com esse cancelamento, todos os termos que sobraram têm um ΔT. E a gente pode dividir cada termo separadamente por ΔT, não é? Então eu posso dividir aqui ΔT por ΔT. ΔT ao quadrado por ΔT dá ΔT. Então a gente tira aqui o expoente 2. E ΔT ao cubo sobre ΔT dá ΔT ao quadrado. Então a gente pode trocar esse expoente 3 por 2. E aí nós obtemos, continua escrevendo, limite, quando ΔT tende a zero, de quê? Não vamos nos esquecer destas multiplicações aqui, tá? 2 vezes 3, 6. Então, 6t ao quadrado. Vou colocar isso um pouquinho mais para cá. 6t ao quadrado mais 2 vezes 3, 6 de novo,
6t ΔT mais 2 vezes ΔT ao quadrado. Então, 2 ΔT ao quadrado. E agora ficou fácil, porque a partir do momento em que nós tiramos o ΔT do denominador, nós nos livramos do problema de avaliar para que valor esta expressão tende quando o ΔT tende a zero. Agora ficou claro. Quando o ΔT tende a zero, este termo tende a zero, este termo tende a zero, e este aqui, que não envolve ΔT, continua, permanece. Então, nós temos 6t ao quadrado no SI. Ou seja, a velocidade instantânea desta partícula, num instante t qualquer, é 6t ao quadrado no SI, ou seja, com t em segundos e v em metros por segundo. Então, por exemplo, se quisermos calcular a velocidade instantânea dessa partícula para t igual a 1 segundo, nós vamos ter v igual a 6 metros por segundo. Para t igual a 2 segundos, v igual a 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 6, 24 metros por segundo. Observe que a velocidade está aumentando rapidamente, já que em t igual a zero, a velocidade é nula, né? Então, de 0 para 1 segundo passou a velocidade de 0 para 6 metros por segundo, e de 1 para 2 segundos, de 6 para 24 metros por segundo. Esse aumento rápido não é surpresa, porque temos esse expoente 3 aqui, tá certo? Bom, gente, é isso. Novamente, prestem bem atenção a essa expressão que nós obtivemos para a velocidade instantânea. Entendam o processo de obtenção, mas também tornem-se, se ainda tiverem que estudar, mas tornem-se capazes de escrever esta expressão de forma direta, mas não porque vocês terão memorizado, e sim compreendido. Ok? E uma observação importante é que esse tipo de limite, ele tem um nome especial, tá? Que é derivada. Embora nós tenhamos obtido esta expressão com um significado físico específico, que é uma velocidade instantânea, mas, como veremos, isso tem um significado muito mais geral e que recebe o nome de derivada. Na sequência do texto, gente, a partir deste ponto, né, estudado bem esse exemplo 3, vocês devem tentar resolver os exercícios 1, 2, 3 e 4. Tá? Eu terei videoaulas correspondentes às resoluções dos exercícios, mas é muito importante que vocês tentem primeiro resolver os exercícios por si mesmos. Tá? Insistam, e só não conseguindo mesmo é que vocês assistem às videoaulas correspondentes. Tendo resolvido o exercício, vocês também poderão assistir a essas videoaulas para aprender algo mais, porque eu sempre faço alguns comentários e isso pode ser útil, tá bom? Mas primeiro tentem resolver por si mesmos.